Bom, o assunto agora é Unreal Engine, uma ferramenta muito utilizada no mercado de games e que também faz parte do plano de estudos da Play Games 5.0. E para falar sobre o assunto, eu vou trazer o Paulo Souza. Ele é evangelista da Unreal Engine da Epic Games. E aí, Paulo, tudo bom? Tudo ótimo. E vocês? Tudo beleza? Explica para mim, Paulo, o que é Unreal e o que é essa história? Bom, a Unreal é a ferramenta que a Epic usa desde o início ali dos anos 90 para fazer os nossos próprios jogos. A Epic é uma empresa que nasceu em 1991, mas ao longo ali daquela década a gente acabou construindo um set, né, um conjunto de ferramentas que a gente utiliza para fazer os nossos games e que a gente vem evoluindo desde então. A Unreal hoje dá para dizer que tem mais de 25 anos de estrada, o produto Unreal em si. Só que, apesar de ser uma ferramenta muito estabelecida na indústria de jogos, recentemente a gente tem visto uma adoção muito forte de outras indústrias. A gente está vendo uma adoção muito forte na indústria de cinema, na indústria de TV, mas também na indústria automotiva, na indústria de construção civil, ou seja, tudo que utiliza computação gráfica hoje tem migrado para aquilo que a gente chama da computação gráfica em tempo real, e a Unreal Engine tem sido a ferramenta que tem oferecido o maior nível de qualidade para a adoção dessas novas indústrias, ou seja, além do game. E como a Unreal pode ser utilizada por jovens que querem seguir carreira na indústria do entretenimento? Por causa dessa versatilidade, né, do engine. Apesar de ter iniciado como uma engine de jogos e ser utilizada pelos maiores jogos do mundo, né, e a Epic fazer parte das maiores empresas de jogos do mundo, eu acho que talvez as pessoas não sabem, mas o Fortnite é da Epic Games e é feito, a gente utiliza o Fortnite, utiliza a Unreal Engine para fazer o Fortnite, e isso de certa forma já dá um peso muito forte dentro da indústria, e a gente é muito estabelecido dentro da indústria de games. Mas a Unreal é muito versátil para você fazer todo tipo de jogos, mas também tem a grande vantagem de a gente estar sempre na ponta da parte gráfica e da parte de fidelidade visual, e isso torna a engine muito versátil para você abrir o seu leque de possibilidades, de coisas que você pode trabalhar com o Unreal Engine, desde a realidade virtual até o futuro da realidade aumentada. Algumas pessoas já estão prevendo o futuro de mundos virtuais, né, do metaverso. Alguns jogos, o Fortnite já tenta trazer um pouco disso, né, com shows ao vivo, com a possibilidade de você coexistir, ter itens dentro do mundo. Mas, além disso, obviamente que, pelo fato da Unreal estar sendo adotada por várias outras indústrias, esse mesmo conhecimento que você adquire para fazer games, para criar a parte visual do game, para criar a parte de lógica, de interação de um game, vai ser usado e tem sido cada vez mais demandado em indústrias que a gente pode se dizer assim, que são um pouco mais sérias, né? Ou seja, a indústria de cinema, que obviamente já é bem mais estabelecida que a indústria de jogos há muito mais anos, e todas as indústrias, indústria automobilística, toda a parte de simulação para treinamentos, por exemplo, a gente já tem várias empresas que adotam a Unreal Engine para criar simulações e criar interações para treinamentos. Ou seja, basicamente assim, a coisa mais importante que o jovem tem que pensar é a versatilidade, quão versátil é a Unreal, e que mesmo que você esteja aprendendo a fazer games, né, isso vai ser muito utilizado para vários outros setores. Perfeito. O Valorant também foi feito na Unreal, né? O Valorant também é feito na Unreal Engine, sim. Vários jogos a gente pode citar aqui. Você tem o Final Fantasy VII Remake, você tem o Valorant, você tem alguns jogos exclusivos como Hellblade no Xbox, o próprio Gears of War, que foi uma franquia que nós criamos, mas hoje é da Microsoft, também utiliza Unreal Engine. Então você tem vários exemplos dos maiores games do mundo utilizando Unreal. Muito bacana. E você sabe dizer em média quanto ganha um profissional da Unreal? É difícil dizer um valor, porque isso varia muito do tipo de profissional. Na indústria de jogos, requer competências que são muito variadas. Eu não conseguiria te dizer um valor. Mas o que eu posso te dizer é que é um dos profissionais que hoje no mercado se tem mais demanda. E isso é uma demanda, não é só Brasil, não é só América Latina, mas é uma demanda global. Ou seja, quem tem conhecimento de computação gráfica em real time, desenvolvimento de jogos e principalmente de Unreal Engine, tem possibilidade de se empregar não só aqui no Brasil, mas inclusive em outras partes do mundo. Né? O mercado está em expansão, né? O mercado internacional é muito grande e a demanda é gigantesca.
Então, naturalmente, os preços e os salários de quem trabalha com essa tecnologia tendem a subir mais alto do que outras tecnologias similares. Legal. E então você concorda que o módulo Unreal do Play Game é um diferencial a mais para todo futuro profissional? Com certeza. Estudar Unreal hoje, como eu vinha falando, né, vai te ensinar a utilizar uma ferramenta de game, muito provavelmente vai te ensinar a fazer games, utilizando, né, a estrutura da saga, utilizando os computadores da saga e os conhecimentos que os professores têm, vão te passar um conhecimento de games, mas essa tecnologia de games, tá, e eu imagino, eu sei que todo mundo quando entra para um curso de games, porque eu já passei por isso, já fui jovem, todo mundo tem um sonho de fazer o seu game ou trabalhar numa empresa grande que façam jogos para videogames, etc. Isso é muito bom, e acho que o foco de quem estuda tem que ser isso, e acho que tem que aproveitar muito conteúdo que você vai aprender na saga sobre desenvolvimento de jogos, mas tem em mente que as possibilidades de empregabilidade são inclusive maiores do que a indústria de jogos. Tá? São todas essas indústrias que eu falei, você tem TV e cinema, você vai ter muita coisa para poder escolher com o que você vai trabalhar no futuro, porque a gente vê cada vez mais o uso, a adoção de Unreal em várias outras verticais. Se eu puder te dar um exemplo, a gente hoje tem 4 produtos, por exemplo, da franquia Star Wars, que utilizam Unreal, mas você também tem jogos que utilizam Unreal, você tem, obviamente, as séries de TV que estão utilizando Unreal. E isso tudo tem uma tendência de ficar tudo muito alinhado. Então, a importância de você aprender a tecnologia por detrás dos games, ela é excelente porque é um mercado em ascensão. A gente sabe que games é um mercado hoje que é, inclusive, maior que a própria indústria de cinema, e que só cresce, né? E principalmente aqui no Brasil, a gente já tem algumas empresas gigantes aqui no Brasil de games, mas sempre ficar com aquela coisinha ali atrás da orelha que, na realidade, a tecnologia ela está se expandindo para ser muito maior, muito além dos games. Então, do ponto de vista de futuro, é super importante vocês terem um módulo de Unreal, sim.